como o Pedro Costa Júnior. Eu não vi ainda esse vídeo do Pedro. Ele pode até trazer alguma coisa que eu discordo aqui. Pode trazer alguma coisa que eu vou discordar, mas é um cara que conhece, que se informa, que tem uma rigidez conceitual e teórica, entendeu? Então, mesmo que eu discorde dele, eu vou respeitar a opinião dele. É isso? Eu acho que é assim que a gente debate, né, velho? Entendeu? Agora, tu pegar um cara que eu me decepcionei um pouco um dia aí, agora ele já voltou, deu uma melhorada. Rodrigo Viana. Rodrigo Viana, essa semana, saiu da casinha, cara. Entendeu? Disse que o Maduro era ditador, disse que era fraude. Aí o cara sai da casinha de uma hora para outra, velho. Aí não tem como, Mas né? tem que ter responsabilidade, para dizer uma coisa dessa tem que ter prova, né, meu? Pois é, embarca Aí o cara numa vai onda. ver o New York Times e sai lá. É complicado. Vamos ouvir o Pedro aqui, ó. Me lembro do grande Eduardo Galeano, talvez o pensador que mais entendeu o nosso continente, a América Latina. Aí começou bem. Ele dizia o seguinte, né? Todos os dias antes de você se barbear, vou abrir aqui, né? Antes de você lavar o rosto e olhar no espelho, todo latino-americano tem que se fazer uma pergunta, vai dizer o Galeano. Todo dia de manhã, ali, antes de lavar o rosto, fazer a barba, passar um... Meu Deus, sai correndo, tomar café. Tem que fazer uma pergunta. Olhar no espelho, olhar no fundo dos olhos e dizer, eu sou um imperialista ou eu sou um anti-imperialista? Isso aí. Muito simples. Eu não preciso me perguntar isso, cara. As decisões que eu vou tomar nesse dia hoje, elas vão de acordo com o imperialismo, que, segundo o Eduardo Galeano, é o maior mal que assola a América Latina, ou elas são anti-imperialistas. Começou bem, hein? Começou bem. Eu parei aqui para... A primeira pergunta eu não preciso fazer, mas a segunda é boa. Eu parei para fazer um jabazinho aqui, que eu vou fazer um recorte disso aqui depois, ó. Seja membro do canal, tá, galera? R$ 1,99 por mês. Ajuda bastante aí. Deixa a curtida na live e diga de que cidade você está assistindo aqui no chat, tá? Especialmente vocês aí que estão no recortezinho que a gente vai fazer desse vídeo aqui. Certo. Essa é uma questão básica, né? Para, assim, dizia o Galeano, para poder sair de casa antes do café da manhã. Essa é uma questão. Então, por onde que passa o debate sobre a Venezuela? O debate na Venezuela, ele é um debate eminentemente geopolítico. Qualquer análise que tente explicar a questão venezuelana sem passar pela geopolítica, ela já está incompleta, insuficiente e, portanto, equivocada. Se uma análise sobre a questão venezuelana não passar fundamentalmente pela questão da geopolítica, ela é uma análise incorreta. Certo? Eu vi muitas tentativas aí. Não, isolar geopolítica. Não tem como isolar a geopolítica. Como se não tivesse interesses. Não tem como. Como é que é essa? Tentando isolar a situação da Venezuela como se não tivesse outros interesses, como se não tivesse um bloqueio econômico. Sim. Sabe? Tem como analisar só a pobreza da Venezuela, como é que está lá dentro. Olha, lá tá tendo briga, aí está tendo banho de sangue, aí não sei, baseado em imagens que o cara está vendo na televisão totalmente direcionado, né? É tipo a Palestina, começou no 7 de outubro, né? Não tem 75 anos para trás, né? Sim, assim como a guerra da Ucrânia, as pessoas não, tipo, 2013, não quer dizer nada para as pessoas, não sabem o que aconteceu, né? Os 15 mil assassinados pela Ucrânia em 8 anos ali não existe, os caras né? acham que o Donbass, que estava tudo bem, os caras tocando míssil lá em Donbass, destruindo hospital, escambau, estava tudo tranquilo, o povo russo morrendo, o povo de etnia russa morrendo na Ucrânia, estava tranquilo, né? Porque não passava na TV. Certo. Os caras botando fogo, então vamos começar matando as pessoas queimadas, isso era tranquilo, maior... porque não passava na TV. Do século XX, Fernand Braudel, maior historiador do século XX. Duas perguntas que todo sujeito atento tem que fazer. Quando e onde? Aonde está se passando a questão venezuelana e quando? Então, em primeiro lugar, a questão venezuelana, em primeiro lugar, ela se passa na América Latina. A América Latina é a periferia do capitalismo. Aqui está a periferia, a semi-periferia do capitalismo. Como nos ensinou Raul Prebisch, como nos ensinou Celso Furtado, como nos ensinou toda a tradição cepalina
de pensamento da economia crítica latino-americana, estruturalista, como nos ensinou Maria da Conceição Tavares, João Manuel Cardoso de Mello, Luiz Gonzaga Beluso, certo? Nós estamos falando da periferia, certo? Essa é a primeira questão. Quando? No século XXI. No século XXI, o que vale sobre a América Latina? Do ponto de vista do Império, é a doutrina Monroe. Não mudou nada. O que mudou é que eles estão em declínio. O que é essa doutrina Monroe aí? E o que mudou é que você tem dois novos atores que hoje rivalizam no mundo. A aliança sino. A doutrina Monroe é que a América Latina é um quintal dos Estados Unidos, né? Eles mandam e desmandam nos países da América Latina. Dependência da América Latina dos Estados Unidos, né? Uhum. Agradecer a Maria José Lins de Olinda, o Guilherme Miller de Jaraguá do Sul e o Maurício Rorato, nosso camarada aqui de Santo André. Ó. Grande abraço. Chinesa, sino-russa. China e Rússia. Que entrou com a Venezuela. E que entrou em toda a América do Sul. A China já é a principal parceira comercial da maioria dos países da América do Sul. Inclusive desse país, que nosso, desde 2009. De longe. Então, sabe o que era a doutrina Monroe? Em linhas gerais, era assim, ó, Celso, era não interferência de países europeus nos países da América Latina, entendeu? Que nenhuma nação da América Latina fosse recolonizada pelos países europeus. É a área de influência total dos Estados Unidos, entendeu? Não venham aqui interferir aqui. Tipo Espanha, Portugal, que tinham ligações fortes aqui com a América Latina, né? E muito menos os países socialistas, né? Há essa aproximação. Agora, o que é a doutrina Monroe? É América para os americanos. Aí, ó, é isso. A doutrina Monroe é América para os norte-americanos, para eles, para os estadunidenses. O que significa? O que o Império olha para cá, para o Sul, fala, isso aqui é o nosso, como disse o Biden. O Biden disse isso depois de aquelas declarações desastrosas dele. Isso aqui é o nosso gramado, ele disse. É o nosso pátio. Que beleza, hein? É o quintal. É o quintal. Então, aqui, historicamente, não pode ter dois movimentos. Já diria Celso Amorim. Celso Amorim cravou isso na bibliografia dele. Há dois movimentos na América Latina que não prosperam. Todas as vezes que um país, seja ele qual for, a América Latina é muito diferente entre si, os países, Brasil é uma coisa, Venezuela é outra, Peru é outra, Uruguai, Paraguai é outra. Mas todas as vezes que um país tenta se desenvolver, se industrializar e se desenvolver economicamente, vem uma reação do norte. E todas as vezes que o país tem uma política externa soberana. São duas regras históricas. Para isso. Todas as vezes que você tem essa junção, ou que você tem um desses dois, enfim, junto, desse conjunto, você vai ter um golpe. Ou seja, um golpe duro, um golpe clássico, um golpe tradicional, na quartelada, ou seja, agora esse lawfare, que eles promovem no século XXI, golpes parlamentares, enfim, guerra híbrida, envolvendo espionagem, da mais alta tecnologia, e por aí vai. Então, primeiro nos situamos, certo? Nós estamos falando da periferia do capitalismo, em plena doutrina Monroe, em uma hegemonia em crise, onde seus principais rivais e adversários, a China e a Rússia, estão em contato no seu quintal, na sua zona de influência, que é inadmissível para eles. Ou seja, a Venezuela e a América Latina. Primeiro. Segundo, é impossível analisar a Venezuela sem passar em segundo lugar pela questão do petróleo. Por quê? Porque é a maior produção de petróleo do mundo. Toda análise sobre a Venezuela ela é balizada pela questão do petróleo. O petróleo vem antes. O petróleo vem primeiro. O petróleo vem antes dos regimes, dos governos, do regime democrático, que seja. Ou seja, a maior produção de petróleo do mundo está na égide da doutrina Monroe, está na América Latina, está naquilo que Biden chama de gramado, de pátio.
que abertamente os Estados Unidos tratam como quintal. Não é de bom tom que esse petróleo seja sob influência ou atendendo aos interesses da China e da Rússia. Isso é evidente. Claro como o sol do meio-dia. Claro. Então há uma questão. Olha o que acontece com os grandes produtores de petróleo no mundo. Sabidamente no Oriente Médio, onde estão as principais guerras e instabilidades. Aonde tem muito petróleo, dificilmente tem paz. Tá certo? E na Venezuela corria tudo bem, obrigado. A Venezuela, em 500 anos de existência, não era um país, era um clube. Era um clube. Boa. Você tinha uma ínfima parcela da população que usufruía do petróleo. Uma elite venezuelana. Sim. Que vivia em Miami. E as indústrias norte-americanas foram todas feitas para usar esse tipo de petróleo, que é um petróleo mais pesado, não é qualquer petróleo que serve para as termoelétricas norte-americanas. Então, eles vão ter que comprar lá petróleo lá do outro lado do Oriente, coisa que eles tinham que de graça quase aqui na Venezuela. Agora, além de... Por isso que tinham acabado com o embargo, porque eles precisam desse petróleo, né? Só que é melhor roubar do que comprar, né? Cara, como seria bom se o gado ouvisse esse tipo de coisa, né, cara? Para entender um pouquinho. Cara, olha essa notícia. Falando em o gado, tu ia dizer o gado ouve qualquer coisa. Olha isso aqui, cara. Se não é o troféu idiota escrito, cuspido e escarrado, cara. Olha só. Vale até botar na tela para passar bastante vergonha, né, cara? Pelo menos aqui. Olha só, olha só. Os caras vêm botar fake news aqui, cara. Olha o que essa gente acredita. Pessoa que bota qualquer coisa. Não, tipo, o cara tirou isso da onde, cara? Tirou da onde essa notícia? Não, bota aí, diz aí, bota o link pra gente que vamos lá procurar a notícia. Não, eu espero que a moderação já tenha bloqueado esse indivíduo. Vai ter acontecido mesmo, né, Poti? Vai ter acontecido. Bota o link aí que eu quero ver. Eu espero que a moderação já tenha bloqueado esse indivíduo, porque é tão imbecil que, meu Deus do céu, né? Associada. Não fica de imbecil, é imbecilóide. Que recebia o petróleo venezuelano muito bem, obrigado. E que vivia lá. A Venezuela não era uma democracia maravilhosa, perfeita. É a Venezuela da corrupção brutal do Caracaço. Olha o pinguim chegando. De Andrés Pérez. Certo? Andrés em 1998, um sujeito. Se os caras que dizem que o Maduro é ditador soubessem quem é Andrés Pérez, velho. Como eu queria que ele soubesse. Cara, militar. É o seguinte, o cara passou a infância inteira assistindo a sessão da tarde, sabe? Na Globo ali. Ficou vendo Top Gun. Aí depois o cara queria ser o Tom Cruise. Aí depois o cara queria ser não sei o que. Aí, sabe, fica difícil quando o cara cresce depois de aceitar que o mundo não é aquilo que ele aprendeu na TV, né? Aí ele continua com aquela mesma retórica, né? Que o cowboy é legal, que não sei o quê. Não tem o que fazer, cara. Na própria esquerda, cara. Olha, eu vou te dizer um negócio, cara. Impressionante, cara. Hugo Chávez vence uma eleição duríssima por 1% de diferença contra uma Miss Universal. Veja o que é a elite venezuelana. Uma ex-Miss Universal. Para completar a vergonha, ele bota um comentário capacitista, né? Para assim não deixar nenhuma dúvida que ele é bolsonarista, né? Capacitismo até, né? Pior cego é aquele que não quer ver, né? Tchau, Patime. Tchau. Se ninguém te bloqueou ainda, eu te bloqueei agora. Nada acontecia, mas que não tinha... Como Zelensky aí. Né? Armaram um sujeito, um comediante, uma Miss, colocaram lá. Ele vence com a promessa de mudar a Constituição venezuelana. Com um objetivo claro. Pegar o petróleo privatizado e distribuir para a população, dizendo, olha, o petróleo não é da elite venezuelana, o petróleo é do povo venezuelano. Quando ele jura, em 99, sobre a Constituição venezuelana, ele toma posse, ele jura aqui sobre a moribunda Constituição venezuelana. Exato. Porque ele muda, e ele faz Muito isso. bom esse cara. E faz isso de uma maneira solitária. Nós estamos falando dos anos 90, do consenso de Washington. Nós estamos falando da onda neoliberal que afligiu toda a América Latina, dos ajustes
propostos e mais do que propostos, impostos pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. E de 99 a 2003, Hugo Chávez foi uma voz solitária no continente, uma espécie de João Batista gritando no deserto. Até o Lula, o presidente Lula ganhar em 2003 e depois o Néstor Kirchner no meio do ano. E depois começa a Onda Rosa, né? Certo? Bachelet, Rafael Correa, Evo Morales, Tabarés Vázquez, Pepe Mujica no Uruguai, e por aí vai. Então, ali começa... O que o chavismo faz? Eles distribuem em programas sociais as riquezas do petróleo. Então, você, por exemplo, o André aqui, que é um jogador de golfe, ele e o Arbex, que já está aqui, vou colocar ele, eles acordam todo domingo de manhã, às 9 da manhã, suco de maçã, croissant, e vão jogar golfe. Não é isso? Esporte extremamente elitizado. Na Venezuela tinha bastante campos de golfe. Na elite de Miami, Hugo Chávez vê aquelas planícies verdinhas, ele não vê um campo de golfe. Ele vê casas populares. Certo? Ele vê Minha Casa, Minha Vida. Começa a pegar o dinheiro do petróleo dessa gente e jogar no Minha Casa, Minha Vida. Tá certo? O maior projeto de casas populares. E segundo o índice de Gini... Poxa, para aí. Se o Maduro chegasse e tomasse o poder aqui em Porto Alegre, em vez do Country Club estar querendo invadir a Vila Ked que invadiu o Country Club. Imagina que maravilha, né? Ked, né? Que, na verdade, era deles, aquilo ali, né? Antes, tudo aquilo era deles, era do Quilombo. Depois construíram o shopping Iguatemi em cima, construíram a Nilo, que primeiro a Nilo, né? Depois o shopping, foram pegando espaço deles e agora querem tirar eles à força dali, né? Cara, isso aí que o Pedro Costa Júnior tá falando, cara, sabe quantas casas o Chávez e o Maduro entregaram já na Venezuela? Tem a menor ideia, cara. Maduro entregou agora, durante a campanha, a casa número 5 milhões, cara. Porra. 5 milhões, cara, na Venezuela. Não é, sabe, não é no Brasil. É mais, eu acho que é mais casas do que o Lula fez no Minha Casa Minha Vida aqui no Brasil, cara. Tá? 5 milhões de casas na Venezuela, cara, representa assim, ó, Celso. Eu acho que 20% da população da Venezuela ganhou casas, entendeu? Então é disso que nós estamos tratando, galera. O que é democracia para vocês? 5 milhões de casas, velho. 5 milhões de famílias que não tinham onde morar, têm onde morar na Venezuela agora. 5 milhões de famílias que não tinham o que comer recebem as cestas básicas da Clapso, acho que é Clapso, é o nome lá do movimento lá que entrega as cestas básicas. Mas isso aí é eleitoreiro. Dar comida é eleitoreiro, velho. Né? O povo tem que abrir o olho, né, meu? Entender do que se trata o bagulho. Da ONU, da CEPAL. Ô, Portinho, me diz uma coisa. Tu sabe quantos moradores de rua tem nos Estados Unidos? Pessoas morando em carros? Eu já vi 2 dados ultimamente. Eu vi 600 mil e 1 milhão. Não sei qual é o correto. E o Chávez deu o quê? O Maduro foi o quê? 5 milhões de casas. Foi Chávez ou foi Maduro? Chaves e Maduro juntos. Chaves e Maduro juntos. 5 milhões. Pois é, deram mais casas do que a quantidade absurda que tem de moradores de rua nos Estados Unidos, né? Porque além dos moradores americanos de rua, tem os que também não podem ficar na rua, né? Que tem que ficar escondidos nas periferias, são os latinos, né? Se eles estiverem na rua, eles são presos. E exilados, né? Mas isso aí que tu traz é uma questão interessante, né? Tá, que seja 600 mil, eu vi 600 mil e vi 1 milhão, tem aí uma discordância de dados, né? Mas o fato é, tem morador de rua nos Estados Unidos. E algumas centenas de milhares, né? E na quantas casas o governo dos Estados Unidos entregou? Mas o governo não tem que entregar casa. Então tá, então é bom deixar as pessoas morando na rua.
Tu tem alguma ideia? É bom deixar as pessoas virando lixeira. Tu tem uma ideia de qual foi o custo desses 25 anos de fabricação de casas? Quanto que gastaram para fazer isso? Dá 5 milhões essas? É. Não tenho ideia, nunca vi esse dado, mas eu sei que... Deve ser menos que o orçamento norte-americano com defesa, que é 1 trilhão por ano, né? Com certeza absoluta. Enquanto tá todo mundo passando fome morrendo na rua... Essas 5 milhões de casas custam menos do que 1 ano do orçamento de guerra dos Estados Unidos. Isso com absoluta certeza. E assim, o que o Pedro está trazendo aqui. Não existiriam essas 5 milhões de casas se o petróleo não tivesse sido estatizado. Se o petróleo continuasse nas mãos dos burgueses venezuelanos e internacionais, né? E não adianta guardar em ouro, tem que construir casa, porque casa eles não conseguem levar, né? Porque senão eles vão lá, invadem e levam o ouro tudo, como já roubaram uma vez, né? E, cara, aqui, ó, é muito bom pegar este ponto aqui e trazer para essa galera que está dizendo o seguinte, ó. E tem coisa mais importante para a gente falar aqui no Brasil. Isso aí não importa. Gente... Vamos falar das eleições da Kamala. Não, assim, ó, a Petrobras distribuiu este ano, com Lula na presidência, tá? Mais de 90 bilhões em dividendos, gente. O que é um absurdo. Esse dinheiro era para... Quantas casas a gente faria com isso? Esse dinheiro era para ter sido nosso, para ter feito casas, para ter feito políticas públicas. Se a Petrobras tivesse sido estatizada, que era o que a gente deveria fazer no Brasil. Mas isso aí não é nada, né, Portinho? Comparado à absurda taxa de juros de 10%. Isso aí é a maior roubalheira que tem aqui no Brasil. Também, paga mais de 700 milhões por ano só de juros da dívida. Não, só para dar essa equiparação do assunto, né? Do petróleo, da Petrobras, para quem diz que isso aí não tem nada a ver conosco, né? Aqui no Brasil a gente enfrenta outro tipo de problema. Não é o mesmo problema, gente. Aqui no Brasil a gente não enfrenta um problema diferente do da Venezuela. É o mesmo. É os chupins do imperialismo estadunidense e da burguesia internacional roubando o nosso patrimônio, gente. É disso que se trata. Na verdade, o que eles gostam, eles têm que impedir o crescimento. A mesma coisa que... Cara, é tão simples. Todo mundo sabe que os Estados Unidos querem impedir o crescimento da China. Ou alguém tem dúvida disso? Se eles querem impedir o crescimento da China, querem impedir o crescimento da União Soviética, por que eles iam querer que o Brasil se desenvolvesse? Alguém me dá uma ideia. Por que eles iam querer que a América Latina se desenvolvesse se eles querem acabar com todo mundo? Estão quebrando a Europa com essa guerra. Por que eles iam querer que o Brasil se desenvolvesse ou a América Latina se desenvolvesse? Toda vez que a gente tem algum crescimento aqui, eles vêm fazer uma intervenção. Por exemplo, tinha o FMI. O FMI, ele não só emprestava dinheiro, mas para emprestar o dinheiro ele ditava regras do como teria que ser o controle da inflação, bababá, escambar um monte de coisas, de forma que o Brasil não conseguia crescer. O Lula foi lá e pagou o FMI. Depois da primeira eleição dele. Aí o que aconteceu? O Brasil começou a crescer, porque não teve mais que ficar com as amarras, os tetos de gastos, essas coisas que o FMI impunha, né? E é sempre assim. Depois, quando o Brasil cresceu muito, que estava indo, aí começaram a dizer, a empregada doméstica está indo para a Disneylândia, né? O que fizeram? 2015, o golpe da Dilma, que é justamente a Lava Jato, que aí foi para quebrar a Lava Jato, quebrou a Odebrecht, que estava fazendo a transposição do Rio São Francisco, e várias outras empresas, acho que a Caloi também, que quebraram, que a ideia era quebrar as indústrias. Cara, e aí agora o pessoal fica lá todo contente com o agro e pop. A próxima coisa que eles vão querer quebrar é o agro. Já veio aqui a generala Laura Richardson, norte-americana, e disse que a nossa amizade com os Estados Unidos não pode ser quebrada por causa de negócios com a China. Ou seja, a gente tem que pegar os 92%, os milhões de soja que a gente produz e enfiar no fiofó, deve ser, né, cara? Porque não pode vender para a China. 92% da soja que é produzida no Brasil, principalmente no Mato Grosso, 92% vai para a China, que é para alimentação de porcos. E aí que é o brabo, né, cara? Porque daí é tipo, enquanto um tenta construir as coisas, daí, por exemplo, tinha a Oceânica, não, como é que é
a nova Rota da Seda aqui, que é uma ferrovia que é para atravessar do Rio de Janeiro até o Peru, eu acho, atravessar a América Latina. Pan-americana, eu acho, né? Transoceânica, não Transoceânica, assim. Pode ser. Não me lembro qual é o nome. Que cruza toda a América, né? Do Atlântico ao Pacífico. A China super interessada em construir a ferrovia, porque eles têm interesse, né? Porque para eles diminui 13 mil quilômetros de distância, indo pelo outro lado, indo do Peru até a China de navio, é 13 mil quilômetros a menos do que indo do Rio de Janeiro até a China. Então, muito interesse da China ter essa ferrovia, e eles queriam fazer. O que aconteceu? Nosso querido Bolsonaro simplesmente travou o projeto. Travou. E a coisa até agora não andou mais. Agora não sei como é que faz para destravar isso aí. Calma, que o camarada Alckmin está na jogada. O camarada Alckmin tá nessa aí, ó. Mas o brabo é o seguinte, né? Enquanto um tenta... Por que Getúlio deu tão certo, cara? Porque ele ficou anos e anos. Sabe? Getúlio era um ditador, foi um ditador. Sabe? Mas se ele tivesse entregado o poder antes, cara, tinha destruído tudo que ele fez. Ele não tinha conseguido fazer tudo que ele fez. Porque o problema é que vem um constrói, vem os Estados Unidos e manda destruir. Sabe? Ou eles fazem uma revolução, que pode ser uma revolução colorida, ou então botam aquelas, tipo, que nem foi a Operação Condor em 64 na América Latina, né? Ou então eles botam um bufão, que nem o Bolsonaro, que nem o Jânio Quadros, que é para detonar o país, que nem o Milei, na Argentina. E é o que eles tentam botar, o González, esse aí, ou um Guaidó, que nem era antes. A grande dúvida é se a posse do Guaidó 2.0 vai ser na Casa Branca ou em Miami, né? Aqui, ó, o chat é maravilhoso da Voz Trabalhadora, né? Aqui, ó, o Guilherme Miller, lembrando, ó, o pessoal não costuma falar no Brasil, assim, né? Mas a França, o ano passado, reestatizou 100% a maior empresa de energia elétrica do país, a EDF. Vários países estão reestatizando energia e água, né? Que tinham privatizado, né? E a Marlene está dizendo assim, ó. Mas a França, a energia elétrica basicamente é com energia nuclear, né, cara? Tudo bem, mas e o urânio que eles pegavam era do Mali, do Níger, né? E agora parece que está tendo problema lá com a... Não sei como é que ficou lá. A Marlene Costa... Marlene Costa dizendo aqui, ó, que em Nova York, em plena Manhattan, vi mais gente em situação de rua do que aqui em Brasília. Em cada rua, pessoas nas calçadas num frio terrível. Um amigo me disse que muitos são veteranos de guerra e viciados. É o que a gente está falando aqui, né? O pessoal está falando muito aqui da Lava Jato, né? No desemprego. A Lava Jato foi para quebrar o monopólio da Petrobras, para privatizar refinarias, para entregar o nosso petróleo para os gringos, né? Lá o FER com esse objetivo aí, né? Tanto que a gente vendeu várias refinarias aí, né? A ideia é quebrar o desenvolvimento do Brasil para a gente continuar na mão deles, né, cara? É isso aí. Para não competir. Cara, eu não sei se... A mesma história do cara que não quer que o pobre faça a faculdade para não concorrer com os filhos dele, sabe? É a mesma coisa dos Estados Unidos quebrando nossas indústrias para não concorrer com a deles. Ó, o Pedro Costa Neto já está indignado conosco aqui do lado. Mas assim, rapidinho, não sei se vocês viram essa semana um dado que saiu, que a produção industrial do Brasil no último trimestre cresceu 4%. 4%. Sim, em todas as áreas. Só teve uma área só que recuou ali, que eu não me lembro qual é direito. Depois até vocês podem me falar aqui no chat. Mas cresceu tudo. Metalurgia foi a que mais cresceu, o que é importantíssimo, porque a indústria metalúrgica é base para todas as outras. Se a metalurgia foi a que mais cresceu, é porque as outras estão fazendo pedidos... Vão poder crescer. Né? É isso. Vão crescer mais no futuro. Então é um indicativo de que vai continuar crescendo. Cresceu o serviço... Cresceu tudo. Tu sabia que e o que quer dizer? O que eu queria dizer? O que eu queria dizer com isso aí, ó, Celso? Em pouco tempo, a indústria do Brasil já está dando uma resposta com o BNDES investindo uma mixaria. Uma mixaria, a gente está investindo. Mas é o que tem, né? Dentro do contexto, esse aí é o que tem, né? Imagina se a gente investisse os 700, 800 bilhões que vai para a rentista da taxa de juros.
que o Brasil investiu 300 bilhões, cara, na nova indústria essa aí que o Aloysio Mercadante anunciou, que eu achei maravilhoso, mas é uma mixaria. É uma mixaria isso aí. Se a gente investisse 700 bilhões, cara, o nosso PIB ia crescer 5, 6, 7%, nós ia ter crescimento de China no Brasil, velho. Se nós não sustentássemos os rentistas com a taxa de juros do Paulo Campos, esse, sem vergonha. Não, Paulo Campos não. Agora terminou o nome. Campos Neto. Campos Neto. E outra coisa, assim, ó, imagina o Brasil se nós não tivéssemos tido Lava Jato, golpe, destruição da nossa indústria, esses 7 anos horrorosos com o Temer e Bolsonaro. Cara, nós ia estar bombando, velho. Nós ia estar bombando. Nós ia estar bombando. Mesmo com social-democracia do Lulinha, velho, nós ia estar bombando. Entendeu? Sabe, Portinho, que agora o pessoal, principalmente na França, com as coisas que têm acontecido, eles têm falado que acabou esse conceito de direita e esquerda, né? Que é um conceito ultrapassado, escambau, bababá. Eu não concordo com isso aí. Para mim, sempre vai existir direita e esquerda. Isso aí é luta de classe, direita e esquerda é luta de classe, né? Quem fala isso aí é porque quer, né? Tá. Não, tudo bem, eu também não concordo. Mas o problema é que aqui na esquerda, a gente pegou, né, pelo menos da nossa época, do golpe militar, nas pessoas mais antigas, ficaram com uma aversão aos militares, e aquela coisa assim, tipo assim, se o cara é militar, ele é ditador, Getúlio é ditador, Maduro é ditador, não sei o que, é ditador, sabe? Porra, cara, mas e o Golbery? Se não fosse o Golbery, cara, a gente tinha tomado um golpe, cara, ele era um general, cara, não é? Então, o Golbery é sem vergonha. Mas ele evitou um golpe, né, cara? Não foi? Bom, não sei, eu não tenho tanto conhecimento de história para discutir isso contigo, mas... Vamos seguir com o Pedro aqui, estamos desvirtuando, vamos fechar que vai ter corte disso aqui depois. Tá, corta aqui no Golbery daí, então, sociais que a Venezuela faz na primeira década. Não, um corte aqui, ó. Estudem Golbery para vocês verem quem era o Golbery. Fica no ar. Eu vou botar aqui. Fica no ar. São absolutamente notáveis. Agora, é claro que a reação é: você acha que quem está perdendo o petróleo? A elite venezuelana, que há 500 anos manda no país, arraigada aos interesses internacionais, do capital financeiro internacional e da geopolítica global. Vai passar esse petróleo fácil? É claro que não. Então tem que passar pelo petróleo para entender a Venezuela. E terceiro, tem que passar pelas sanções. São mais de 900 sanções. Se você ver qualquer análise aí, condenando o Maduro, que é execrável, enfim, qualquer coisa do tipo, sem explicar que há 930 sanções sobre a cabeça do povo venezuelano, esquece. É uma análise. Assim, ó, qualquer análise de Cuba e de Venezuela tem que começar pelas sanções. Se não começar pelas sanções, pode saber que é análise picareta, falcatrua e que quer encobrir a realidade. Tá certo. Uma análise que não se sustenta no ar. Nós falamos aqui semana passada com o embaixador de Cuba no Brasil. Do Brasil em Cuba, do Brasil em Havana. O embaixador brasileiro em Havana, explicando o que são as sanções sobre Cuba. Explicando o dia a dia, como é. O delírio que é aquilo. Então tem que passar pela geopolítica, pelo petróleo e pelas sanções. A democracia liberal tem que ser entendida nessa dimensão. Claro que há um déficit democrático liberal, em termos de democracia liberal na Venezuela, claro que há. Claro que o Maduro não é modelo para o Brasil, não é modelo. Claro que não. Ninguém está dizendo isso, certo? Isso é uma outra questão. É uma questão que não é essa. Na verdade, é a mesma questão, mas não é essa. Agora, em nome da democracia liberal e dos direitos humanos que os Estados Unidos patrocinam suas guerras no mundo todo, desde a Segunda Guerra Mundial. Tá certo ou não? Ucrânia, Palestina, Venezuela. Você acha que alguém na Casa Branca está preocupado com democracia na Venezuela? Ou que a elite venezuelana golpeou Chávez em 11 de abril de 2000? As torturas que acontecem nas cadeias de Israel e as torturas que acontecem em Guantánamo, são países democráticos?
volta com a população na rua tomando miraflores, está preocupada com democracia na Venezuela? Acho que o Juan Guaidó, o presidente que tem tanta legitimidade quanto os meus anotações de rascunho aqui, está preocupado com democracia na Venezuela? Esse títere aí, esse embaixador Edmundo aí, está preocupado com democracia na Venezuela? Então, a situação, desse ponto de vista, precisa ser entendida. Ou como diria Leonel Brizola... Esse papo dessa democracia é a coisa mais furada que tem, né? Olha onde estão se movimentando os grandes atores. Olha do lado de quem que está Trump, Elon Musk, Milei, Bolsonaro. Como diria o Maduro, Elon Musk. Hein, Portinho? E o que aconteceu com... Hein, Portinho? Segura um pouquinho. O que aconteceu com a esquerda, pelo menos da nossa época, cara, que se pensava fazer, inclusive, algumas pessoas cogitavam até pegar em armas, cara, para fazer uma revolução, né, para lutar contra a ditadura, e se falava em luta de classes, né? E agora só fico com esse papinho de democracia. Tipo, como se a luta de classes tivesse perdido a importância. Como se... Não, essas mesmas pessoas não pensaram, não cogitaram em pegar armas e implantar uma ditadura do proletariado? Não era isso que todos queriam? Pegar em armas e implantar a ditadura do proletariado, eu pergunto. E agora vem esse papo furadinho aí de democracia, escambau. Cara, a luta de classes e o respeito ao povo tem que estar acima. Envelheceram mal, Celso, envelheceram mal. Ismael está te reprimindo aqui no chat. Ó. Está te reprimindo. Aí é só você atravessar a rua. Não é isso? Não tem muita dúvida. Então, para fechar aqui, o presidente Lula acertou, o Brasil acertou, o Brasil sai grande dessa crise, está saindo grande, é o grande mediador. Junto agora com o México, faz esse grupo de López Obrador, outro grande presidente que nós temos aqui. E junto com a Colômbia, também de um grande presidente, Petro, faz essa aliança para poder respaldar uma certa governabilidade na Venezuela. Não está respaldando, enfim, nenhum o governo de uma maneira, enfim, inquestionável, e também não está pressionando de uma maneira imperialista, como não é a tradição do Brasil, não é a tradição do Itamaraty, que é de prudência, que é de cautela, que é de não intervenção nos assuntos internos e que é da autodeterminação dos povos. O Brasil, ao contrário de outros países, não tem o hábito de ficar interferindo internamente e tutelando países pequenos ou maiores, o que seja, tá certo? Então, derrotamos, né, esse eixo, né, derrotou a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a organização multilateral mais antiga do continente, desde 1944, comandada pelo Almagro, um dos maiores canalhas que existem no planeta Terra, que fez um golpe, realizou o golpe na Bolívia, acusando fraude nas eleições, que depois foram provadas que não houve, tiveram que... Até aí já... Certo, o estrago já tinha sido feito, já tinha morrido gente, já... Não é isso? O Evo já tinha sido exilado. Então, há uma derrota da OEA, há um fortalecimento desse eixo latino-americano, dos principais países mais populosos e de maior economia, que é Brasil, México e Colômbia. Tá certo? A ridicularização da extrema-direita, de Milei, esses anexos aí do Caribe, Costa Rica, Panamá, tá certo? Que são o verdadeiro quintal imediato dos interesses do Império. E há um didatismo aí, e eu vou fechar aqui, com o senhor Boric, não é isso? Isso. Mais realista que o rei. Nem Biden, nem Kamala, nem o guitarrista da guerra Antony Blinken, nem o G7, nem os europeus, o Japão, que emitiram uma nota conjunta, condenou as eleições na Venezuela como se apressou em fazer, ou como fez Boric e Milei aqui. E esses outros estados menores em termos geopolíticos. Então, aí nós temos que ter muito cuidado
é uma coisa que eu sempre discuto aqui com o André, porque o futuro da esquerda brasileira e latino-americana pode ser essa coisa que está aí no Chile. Isso foi bom para revelar o que nós temos no Chile, que é uma esquerda pós-materialista e vassala, como diria Samuel Pinheiro Guimarães, o embaixador Samuel Pinheiro, vassala do império. Vassala. Brasil não. Brasil mostra dignidade, certo? Mostra controle e vai pendurando as coisas aqui, né? Com muita sabedoria. A esta hora... Tá aí. Não sei o que acharam, mas eu gostei bastante. Esse final aí, é exatamente o que eu tinha falado antes aqui, sobre a posição do Brasil. É exatamente, vai na linha do que eu falei antes aqui. Até reformulei, eu estava com uma posição indignada que nem a galera que está no chat. Eu concordo com a galera que está indignada no chat, com Lula, tal. Mas eu tô evoluindo a minha posição aí com o andar da carruagem, estou começando a enxergar uma carta na manga aí, concordando com esse fechamento aí do Pedro. Gostei muito do vídeo do Pedro, não tinha assistido ainda, tá? Não tinha assistido ainda. O Pinguim disse que gostou dele porque ele fala meio que gritando, assim, meio que indignado. É legal, né? Legal. Mas é isso aí, ó. E já viu quem é o Golbery aí, Celso? O pessoal tá aqui, ó. O Adão falou aqui, ó. O Adão falou que é um dos piores do Brasil que já existiu. Golbery do Couto Silva, da minha cidade, aquele maldito traidor à pátria. Golbery foi um baita de um sem vergonha na história do Brasil aí. Sabe qual era o terror do Golbery, Celso? Era o Leonel Brizola. Leonel Brizola era o terror do Golbery.